Vem comigo, porque essa primeira pauta tá muito legal. A gente vai falar de algo que hoje é considerado número 1, né? Ou tá ali na lista dos 5 primeiros casos de afastamento das pessoas das suas atividades. Vocês sabiam que quase metade da população vive com dores crônicas e dores muitas vezes que vêm de hábitos do dia a dia e que podem e devem ser corrigidas e prevenidas. Eu vou passar por aqui porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma dinâmica ao vivo com alguns exercícios de prevenção e de tratamento, mas antes a gente vai conversar com o fisioterapeuta Cadu Ramos, bem-vindo, e com a Bianca Vilela, que é fisiologista do exercício da Beijo. Eu já tô assim, gente, então... Tudo, e vocês? Tudo bem? Bem-vindos. Tudo ótimo, obrigada. Antes da nossa dinâmica ali, daqui a pouquinho a gente tem modelo e vocês, claro, participem no @VocêBonitaTV. Vamos introduzir, porque ao ler ali, né, o material que eu recebi, eu sempre vou dar uma checada, uma estudada a mais. E muita gente que vive com dor crônica e que acha normal. Né? Tô errada? Não, as pessoas infelizmente se acostumam com esse quadro de dor. Como você bem disse, 40% da população tem um quadro de dor crônico e 80% das pessoas têm ou já tiveram dores, com ênfase na coluna. Ah, a coluna hoje... Coluna é o que... E você também mencionou uma coisa importantíssima, afastamentos médicos. Não é? Eu trabalho em empresas, né, exatamente com esse viés. Então, é a questão dos afastamentos, os atestados osteomusculares, que são as doenças que causam tudo isso. Então, aí, tem gente, muito pano pra manga aí. E tudo isso, e não só afastamento profissional, mas aquilo que te tira da rotina e que é incapacitante, diminui qualidade de vida. Então, por isso que a gente vai discutir o assunto. Cadu, as pessoas não se previnem, elas esperam o problema chegar. Pois é, esse é o maior problema, inclusive das dores crônicas. As pessoas precisam entender que a dor crônica, ela passa pela dor aguda, tá? Então, às vezes você tem uma dor pequenininha, aquela dor que não está te incomodando tanto, mas se você não tratar e não tiver atenção para aquela dor, ela pode sim desenvolver um quadro crônico. Aí você está com um problema ainda maior, tá? Porque a dor é muito constante, quando você está dormindo, quando você está no trabalho, no ônibus, enfim, aos afazeres domésticos, né? Todo o tempo ela está te atrapalhando, ali, exatamente. Né? Ou aquela história que assim, quando eu faço tal coisa, começa a doer, eu já tenho que parar. E muitas vezes é uma atividade física. Eu até queria iniciar o nosso papo falando da atividade física, que é algo recomendado e importante para todo mundo. Só quando a gente fala das dores, também é algo que afasta a pessoa, né, da academia. Exato, Carol. As pessoas ficam realmente com essa questão, eu vou parar de fazer. E, na verdade, é o contrário. A pessoa tem que fortalecer. E a prevenção, como o Cadu bem disse, é a chave do sucesso. Então, a pessoa, na verdade, não tem que parar, ela tem que se prevenir e, se tiver um quadro de dor aguda, fazer com que aquilo não vire crônico pro resto da vida e a pessoa se acostuma. Então, ela não consegue mexer o braço, ela começa a mexer o outro braço. Então... E faz como é que você diz? Uma compensação. Compensação. E aí acaba que fica com os dois lados complicados, né? Claro, claro. E isso não tem idade, tá? É muito importante que os jovens hoje achem, tô com uma dorzinha no computador, no videogame, né? Aquela coisa, e aquela dor... Para você ter uma ideia, eu atendo uma menina que faz hipismo. Ela tem dor desde os 12 anos, ela tem 27 anos. Ela falou, Cadu, eu achei que fosse normal conviver com dor. Então, você olha que uma menina tão jovem, né, tem uma vida pela frente. Então, a dor ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Então, ficar atento, porque realmente é difícil você conviver com a dor crônica, né? E outra, você lembrou de uma coisa importante, e a gente vai para os exercícios agora, que é o seguinte, as pessoas que trabalham com uma postura que a longo prazo favorecem, né, algum aparecimento de problemas. Tipo os meus meninos, com câmeras e tal, botou a câmera no ombro, quantos dias da vida, hein, Saulito, com câmera no ombro? Então, assim, tudo isso, vem pra cá, por favor, deixa eu apresentar a Cristina, bem-vinda, Cris. Eu tô comentando essa questão pelo seguinte, a gente sabe que a pessoa muitas vezes não vai poder deixar de executar a função dela e do trabalho. Exato. Então, qual é o ponto principal da prevenção, mesmo que você saiba que você precisa estar dentro daquela situação diária? Eu acho que a grande questão, o grande termômetro é a dor. Nas empresas, por exemplo, eu trabalho com ergonomia. Ergonomia é uma coisa que tem tudo a ver com postura, com dor. Então, tem uma atividade que não é interessante para aquele colaborador,
poxa, a gente tem que fazer uma readequação, mas não apenas no trabalho, como também em casa. Porque às vezes a pessoa fala, não, é no trabalho, a minha cadeira tá ruim, o meu computador a altura não tá adequada, mas muitas vezes essa pessoa já vem de casa com algum quadro de dor. Entendi. Em tarefas domésticas, por exemplo. Quer ver um exemplo muito bobo que dá dor na lombar? Escovar dente. Então eu vejo as pessoas, por exemplo, no toalete, tá lá escovando o dente, fica abaixada. Mas você não precisa ficar abaixada para escovar. Tá lá abaixo, imagina 365 dias por ano, 4 vezes por dia. Então tá lá, fique ereto, escove seu dente e, obviamente, você for, aí no momento correto, você faz a flexão do tronco. Engraçado, é verdade, né? Se a gente for reparar, Outra coisa, varrer. Tá a pessoa varrendo assim, ó. Mas por que você não varre na postura? Parece que vai tirar mais sujeira quando você avarra. E não é, exatamente. Então são coisas bobas, mas que a gente não percebe e que repercutem aonde? Na coluna, diretamente principalmente na lombar, nesses casos. Vamos começar com alguns exercícios, então. A gente tem aqui, ó, o dia a dia da galera, veja. A bolsa pesada, o salto, a forma como você senta quando você está no computador, mala de trabalho. Segue agora com vocês. Vamos lá, no que vocês pensaram aí. Os alongamentos, os lugares que mais acometem as dores piores são as dores da lombar e da cervical. Punho, mão também incomoda bastante, mas as piores dores são as da cervical e da lombar. Então, eu deixei alguns exercícios fáceis aqui, Posso já práticos. dar o celular para ela, para a gente falar do negócio da cervical? Pode. Como é que você responde o WhatsApp, Cris? Pois é, Cris. Olha lá, a Cris lá no WhatsApp, lá embaixo. Então, é o que ela disse no começo, são hábitos. A gente precisa readequar os nossos hábitos. Ou seja, qual o problema de você levantar o teu celular, difícil, né, Carol? E olhar um pouco mais na linha do horizonte. É verdade. Né? São poucos minutos, porque é muito mais fácil, o teu braço tem muito mais força do que aqui você inclinando a cabeça, são 8 vezes o peso da sua cabeça. Então, as dores tensionais são terríveis. E quando você consegue uma dor crônica de graça na cervical, isso pode durar anos. Ao levantar, ao fazer atividade, tudo aquilo te incomoda. Aliás, tem pessoas que ficam irritadíssimas, não conseguem nem trabalhar direito por tanta dor. Então, primeiro passo, o celular, gente, sempre levantem um pouquinho mais. Mas eu estou no escritório, tal, tentem colocar uma cadeira que tem um apoio do braço também, que pode ajudar um pouquinho, deixa mais elevado, tá? Mas no dia a dia, no ônibus, no metrô, vamos elevar o celular um pouquinho mais e manter ele mais na linha do horizonte. Assim você consegue ver bem, consegue digitar da mesma forma. Cadu, meu braço cansa. Cansa, mas a sua cabeça também. Acontece que você não percebe naquele momento. As dores vão vir daqui a pouco. Então, vamos trabalhar essa outra parte do teu corpo que tem condição e não vai se lesionar tanto, né? Que é a posição do celular. E é uma questão também de se acostumar. Do mesmo jeito que você se acostumou a fazer isso e que pesa e que depois dá dor aqui. Exatamente. O braço você descansa um pouquinho depois. Até se você treinar um pouquinho de bíceps, é tranquilo. Você vai ter força e ter resistência. Então, e ainda faz um exercício, porque faz um certo, né? Exatamente. Uma força muscular, uma resistência. Porque também, gente, a questão é, a gente acha que quem tem que fazer a força é a articulação. Não é. A articulação, ela é articulável. Quem faz o trabalho de força, seja levantar um celular, seja levantar um chumbo, é o músculo. Exatamente. Por isso que o Cadu falou, olha, use o bíceps, porque o bíceps foi feito para trabalhar. Entendi. E não o pescoço. O pescoço foi feito para flexionar de vez em quando. É igual a história, então, da coluna, ao invés de abaixar assim. Não, essa é a minha... Você tem que dobrar a perna, que o músculo está na perna e não aqui no... Não na coluna, no quadril. Exatamente. Exato. E são hábitos. A gente precisa readequar os nossos hábitos, porque nossa vida é longa. Hoje em dia nós vivemos 90, 100 e vai embora, entendeu? Com 70, com 65, 80 anos, as pessoas estão fazendo atividade, estão indo para o parque, estão viajando. E como é que às vezes os jovens com 17, 18 anos já estão sofrendo com tanta dor crônica, né? Então é muito importante que as pessoas tenham essa atenção, os jovens, enfim, eu disse, mas para todas as idades. É importante que você concentre no que você está fazendo. Às vezes você está no WhatsApp, mas não está focado na tua postura, né? Entendi. E quantas horas, né, do dia? Muitas. 6 horas. Então, falamos assim, do WhatsApp, porque agora os celulares a gente consegue ver quanto tempo do dia a gente... passa... Caiu meu brinco, depois a gente põe de novo. Quanto tempo do dia você ficou no seu celular? Aí, eu vou abaixar. Olha, isso foi combinado. Aí, ó. Ao vivo, até caiu o brinco, a gente combina. Você está aqui, é tudo, né?
Não, brincadeira. Mas essa questão é o seguinte, depois que você tem noção do quanto você fica no seu celular, muitas pessoas hoje têm isso. Claro, é uma forma de trabalho, gente, não é uma ferramenta, não tem como viver sem, né? O dia que parou o WhatsApp, eu me lembro que foi um negócio, um caos, algo complicado. Então, assim, precisamos, já sabemos como executar. Agora, vamos falar da questão da coluna, que, como você disse, é hoje o maior número de afastamento é a coluna, né? Sim. Eu começo pela cervical. Eu acho que as pessoas precisam se atentar ao posicionamento da cabeça. Tá bom. Tá? Então, a partir do momento que você anterioriza a cabeça, não só para o celular, mas para hábitos do dia a dia, você acaba tensionando já essa região. Tá. Então, o primeiro passo é elevar a cabeça. Segundo passo, manter bem alongados os músculos que estão relacionados na cervical. Isso alivia muito, gente. É muito importante de manhã, no meio do dia ou até antes de dormir, você fazer um alongamento. É gostoso. Voltou para a cabeça na posição neutra, faz uma rotação, inclina. Você vai alongar até entre as escápulas aqui embaixo, o trapézio lá embaixo. Isso dá um alívio muito bom. Voltou. Você repete do outro lado, tá? E depois você pode ir complementando esses alongamentos, alongar os músculos dos ombros, que é que a gente estava falando do posicionamento do bíceps. Ele precisa de ajuda também. Então vamos alongar o bíceps, o tríceps. Isso todo dia, né, Cadu? Simples, são alguns minutos e você vai ver que tem um alívio muito grande. Tá, olha lá. Já tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Mais um aqui, para finalizar. Obrigada, Joana, um beijo. Para aliviar a tensão no trânsito, vocês têm alguma dica? Dá pra gente fazer alguns alongamentos, né? O primeiro passo é posicionar bem o banco do carro. Claro. Então, a distância do teu braço com relação ao volante, porque tem pessoas que têm o hábito de inclinar muito para trás o encosto. E muitas vezes também deixar muito longe o assento do pedal. Então, posicionar bem o banco com relação ao pedal e o encosto com relação aos teus ombros. Importante os 90 graus e não ter a extensão total do cotovelo. Sempre o cotovelo está mais fletido e a coluna mais ereta. Esse lance do que você diz de esticar demais e dar esse tranco, isso também não é legal, né? Não é legal, nem manter mais fletido, porque você ajuda mais, você recruta mais músculos para o movimento em resistência, porque no mínimo 1 hora, 2 horas você fica no trânsito. É verdade. Né? Então, imagina você com um braço esticado lá atrás e o pescoço para frente. É um conjunto ali perfeito. Desastre, de dar ruim. Dá ruim. Então, mas Cadu, eu não consigo ficar com o banco tão reto. Eu lá atrás tive que me adequar a isso. Hoje eu não tenho dor nenhuma na coluna, porque eu dirijo muito e sinto que dá uma diferença total. É você colocar o banco bem retinho, colocar bem o quadril lá atrás, deixar as costas bem apoiadas e o braço se adequar à distância do volante ali. Aí, gente, dica bacana, então vamos prestar atenção. Fratura é um negócio, puxa vida, é chatinho, né? Sei bem que eu conheço muita gente que já teve fraturas aí difíceis e o pós, a forma como a pessoa, né, encara a reabilitação que muitas vezes faz a diferença, né? Não, com certeza. A fratura óssea é uma coisa que inibe muito a movimentação e aí entra num quadro de dor aguda, né, Cadu? Você tem que entender que a fratura, após consolidada, você tem que dar andamento nos músculos. São eles que vão restabelecer, a dor é do músculo. Entendi. Após a consolidação, o osso não dói mais. Na verdade, a dor do osso é uma membrana que reveste o osso, que se chama periósteo. Após o rompimento dessa membrana, aí sim você tem dor. Consolidou, está tudo ok, as dores pós-trauma são musculares. Por fraqueza muscular, por retração do músculo. Então você precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular, recuperar aquela musculatura da região toda, não só do ponto de dor. Tá, e que se não for feito, nunca mais volta, né? Você tem uma hipotrofia ao longo da vida que pode te acarretar num problema de desgaste articular, uma sobrecarga articular, e com isso vai acumulando e trazendo outros problemas. Puxa vida. Tem que fazer, as pessoas acabam não fazendo bem feito a fisioterapia depois, Carol, e fica um lado maior que o outro, é muito comum isso. Fica engessado, fica imobilizado. E é um trabalho, gente, que exige dedicação. Eu sei porque minha mãe, já falei pra eles, minha mãe é terapeuta ocupacional, beijo pra mami, que eu olhei pra pauta e falei, isso aqui é cara de mami, é cara da minha vida, né, de cresci vendo e falando sobre isso, mas é um trabalho que exige a disciplina de quem está ali comprometido com o tratamento. Exatamente. Não é? Eu acho. E também, Carol, uma questão. Quando a pessoa tem um problema, aquele foco de atenção tá lá.
Agora, quando a pessoa não tem, por exemplo, uma fratura óssea, tá ao longo do dia, tá lá sentado de forma completamente equivocada, a pessoa não percebe. Mas tem um motivo para isso, que ninguém lembra disso. Vamos ressaltar a gravidade. A gente envelhece para baixo ou para cima? Para baixo, é claro. Todo mundo sabe, né? Todo mundo responde isso de bate-pronto. E nós somos puxados para baixo o tempo todo. Você imagina numa flexão, porque o correto nessa, o Cadu falou muito bem, o correto de você fazer essa pausa no celular é usando a regrinha dos 90 graus. Então, queixo e pescoço a 90 graus. Tá. Porque senão incide até 25 quilos sobre o meu pescoço. E por que dói o pescoço? Porque tem pouco músculo. O grande dorsal aqui no meio das costas não dói. Não dói. Porque tem aquela capa de músculo. Que legal. Então, quando você faz essa flexão reduzida de 90 para 15 graus, 6 horas por dia. O brasileiro está usando o celular, a gente não percebe que são 15 minutos aqui, 5 lá. Imagina 6 horas por dia numa flexão de 15 graus e ainda com uma gravidade te puxando para baixo. Nossa, multiplica e o envelhecimento, a gente gasta então. Sim, claro. Nós já vamos falar das mochilas, que tá rolando perguntinha, mas eu quero tocar num ponto importante, aproveitando sua especialidade como fisiologista, disso que você comentou, onde tem músculo, onde não tem. Eu sempre cresci ouvindo, até hoje em treinos com a Vi, minha personal, ela sempre fala, Carol, eu falo, isso aqui é pra quê? Quando ela vem com o exercício, isso aqui é pra quê? Carol, você não corre? Esse aqui é para você correr melhor, esse aqui é para prevenir lesão da corrida. Então, vamos falar de prevenção dessas dores e de lesão através da atividade física. O que é hoje, então, assim, primordial para todo mundo? Bom, para todo mundo. Quando a gente pensa nessa questão da gravidade, nós já somos puxados para baixo, certo? O que a gente tem que fazer? Então, aqui tá muito fechado, tá muito encurtado. Meu pescoço também tá para baixo. O que a gente tem que fazer? Uma coisa tão simples. Gatos e cachorros fazem isso. Eles compensam. Já viu um gato quando ele acorda? Minha cachorrinha também faz isso. Ela já faz assim, ó. É mesmo. Porque, ou seja, ela estava assim, ela vai fazer assim. Então, o que a gente precisa fazer? Tá com dor no pescoço? De tanto olhar para baixo? O que eu tenho que fazer? Olhar para cima. Olhar para cima. Então, aqui, ó. Olha para cima, 5 segundos, volta, olha para cima. O meu pescoço não está sofrendo essa ação da protusão, eu tenho que trazê-lo para trás. Então, olha outro movimento legal para você fazer. 15 vezes, traga o pescoço para trás 15 vezes, olhe também 15 vezes. Estica, aqui, né? Só levanta os braços. Isso, aqui está super fechado, então eu tô nessa postura aqui, que aqui já tem uma cifose normal, eu tô em hipercifose. O que eu tenho que fazer? Abrir, levar os braços lá atrás, sabe aquela coisa assim? Que nem o Cristo Redentor? Anda tipo pavão mesmo, mas tá tudo bem. Anda lá, abre os braços. Ai, que delícia, energia boa entrando em mim. Então, olha esse movimento aqui, o alívio que já dá. E dá mesmo, hein? Dá, é maravilhoso. Então, tá fechadão? Se abre, olha pra cima, faça o movimento de retorno do pescoço, vai aliviar demais. Vamos falar da mochila, Cadu? Sim, Vamos lá. O que é melhor? Botar isso aqui, tá pesado, hein? Tá pesadinho. Eles fizeram de propósito. Vamos lá, Cris. Usar de alça, usar essa aqui. Sempre, Carol. Né? Olha lá. Acho que é você. O que vocês acham que é melhor? Então, a mochila, eu não sei, Carol... porque aqui, eu aqui, ó. Aí, ó. Né? Eu tô torta assim também. Não adianta ter uma alça grande. Vamos ver. A mochila é sempre importante, você vê que aqui ela já está para trás, né? Então você regular o ajuste da mochila para que ela fique mais próxima do teu tronco possível. Tá. Hoje tem já algumas mochilas que você consegue ajustar no teu abdômen também. Então você vai acoplar bem essa mochila no teu tronco. Não usar muito peso, principalmente para as crianças, né? Nossa, Porque é terrível. Porque o problema também muitos adolescentes ou a gente mesmo no trabalho costuma usar a mochila aqui, né? Então você vai ter uma contratura aqui na cervical, né? E desenvolver uma escoliose ao longo dos anos. Então sempre você vai ter que, falou em mochila, equilibrar o peso dos dois lados. Nunca deixar só de um lado, porque você vai ter problema, tanto às vezes uma dor aguda que pode te acontecer, ou uma dor crônica que você pode desenvolver ao longo dos anos. Mas sabe o que acontece, Cadu? Vamos falar disso aqui, porque agora as crianças também têm uma opção de levar as mochilas em carrinhos, assim, ou que a mochila já é um carrinho, ou que coloca num carrinho. E aí tudo bem, as crianças vão andando de boa assim, ó, né? Vejo meu filho, ele arrasta assim, né? Mas ele tá. Beleza. A Glaucia tocou num ponto da questão da altura também, dessa posição aqui. Porém,
Tinha uma escada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma escada. E como é que vai fazer? A criança faz isso. É Vocês isso já aí. viram? Não, eu sempre vou buscar todo dia meu filho e ele é um deles. Gente, Então, pelo amor. espera um minuto. No final, você tá carregando o peso do carrinho junto com o da mochila que já estava pesada. exatamente. Eu fico apavorada. E aí? Então, nesse caso... Ou você vai descendo, batendo, né? Bater na mochila. Não tem jeito, criança, você nunca vai conseguir Difícil. controlar. É muito difícil, O gente. que eu acho que o mais certo é controlar, nós adultos, controlarmos os pesos que vão nas mochilas. É. A mochila em si, ela não é tão pesada. Até dá para a criança subir a escada, arrastar, porque você não vai conseguir controlar a criança. Você Não vai dá. colocar, você não pode fazer isso porque vai te dar uma dor assim. Então não dá. Então, nós realmente avaliarmos as mochilas para ver o peso que ele leva no dia a dia. Não dá para a criança ter mais que 10 a 15% do peso Isso que eu ia te corporal. perguntar. Quanto que tem que ser? Qual é a ideia, assim? 10 a 15% do peso da criança. Tá bom. Tá? Nós então também, não dá do para adulto mais, exato, não dá para ter mais do que isso. E, se possível, tentar pegar nós adultos, né, agora voltando para a gente, nos aeroportos, então você tentar deixar a mochila na altura do teu ombro e, no caso, a rodinha, tá vendo? Você não está tensionando, ela vai naturalmente. Só o peso do teu movimento é biomecânico. O teu corpo vai deslocar e vai trazer a mochila junto. Você não vai fazer força alguma. O problema é se você resolver, como você disse, do aeroporto pegar está isso aqui, atrasado, você quer ir, a mochila está com problema e sai correndo com a mochila. Aí não dá certo Cada realmente. cena que a gente... É, não, verdade. isso, imagina, o dia a dia da maioria, né? Muita gente nos pro aeroportos, trabalho. no ônibus, metrô, enfim, faz parte, tem que tentar se adequar da Vocês melhor já maneira. me viram chegando aqui? Vocês me viram chegando hoje? É bem... Ô, gente, deixa... É bem animado. É bem animado. Eu cheguei hoje com uma sacola de roupa de um negócio que eu tinha que provar, né, Lili? Do outro lado, a bolsa. Aí do outro tinha um negocinho que tem minhas águas, que eu carrego as minhas garrafinhas e a marmita. Então, eu tentei compensar, mas que não deu. Gente, mas é tanta coisa. Assim, e eu acho que todo mundo, eu saio com 1 milhão de sacolas todo dia. Eu sou essa apresentadora bugiganga, eu brinco. Mas, E é tá o dia a vendo? dia das pessoas. O que a gente faz? Não... Mas o problema é você fazer a força com a postura errada. Então eu tô aqui na postura certinha, tô fazendo um bíceps, ok. O problema é eu fazer o bíceps assim. Entendi. Então, quando você vai fazer um trabalho de força, vai carregar, fazer um manuseio de cargas, né, que é o que a gente fala, você não pode estar com o braço assim, ou então assim. Você tem que estar usando a sua estrutura da forma como ela é. A biomecânica correta. Isso aí. O problema é quando você está totalmente... Ai, dá licença, estou carregando essa mochila aqui. É claro que vai desgastar. Então, sempre pensar que o que faz força é o músculo. É o músculo. Sempre. Não É a ele articulação. que, então, vai... A articulação só articula. Nada de Exato. força na articulação. Nem pensar. Perguntinha do público na tela, então pode soltar a mochila, coitada da Cris. Camila, obrigada, um beijo pra você. Quais tipos de alongamento devo fazer, então, após e antes da musculação? Aí falando um pouquinho na questão, né, de enrijecer mesmo os músculos. E aí? Claro. Bom, alongamento é sempre bem-vindo. É como a vovó já dizia, que nem canja de galinha. Nunca vai fazer mal. Ah, mas agora tá na moda falar não precisa fazer alongamento antes. Olha, depende, né? Para o senso comum, que são pessoas que não são super treinadas, não vai fazer mal. Então, sempre fazer um aquecimento antes do alongamento. Também não adianta, vou abrir um espacate agora. Não. Sem aquecer, o corpo Sem tá aquecer. frio, tá. Exatamente. Ah, meu pé vai lá para cima. Claro que não. Então, alongamento, você vai trabalhar, não é porque você também vai trabalhar pernas, coxas, que você só vai fazer esse movimento aqui. Entendi. É claro que não. Você vai fazer um leg press, por exemplo, você vai usar toda a sua musculatura, toda essa parte do quadril, de glúteos, então tem que alongar. E no final, aquele super alongamento. Tá. Porque não adianta você ter um músculo super duro, super tonificado, se você não tem elasticidade. É Né? Então, tô super lá, tô parecendo Aí vai pegar um o robô. pé, não chega no pé. E aí não chega no pé. Tem que forçar, então tem que forçar, exato. E esse músculo, ele vai trazer problema articular. A gente acha que o músculo forte, ele é saudável? Sim, ele é saudável, porém, ele está pressionando a parte estrutural, as articulações. Com isso, ao longo dos anos, você pode sim desenvolver artrose, a famosa artrose que aí vem deixando muita gente impossibilidade de fazer várias Jura? coisas. Por Então, excesso de músculo, assim, por um músculo... olha só, Carol, rígido. o músculo fraco e rígido, ele causa um estresse na articulação e o músculo forte também, porque ele aumenta a hipertrofia, diminui a fibra e com isso pressiona a articulação. Muitas pessoas, esse movimento que ela falou, não conseguem fazer uma flexão do quadril, tá? Você
tem quase zero de... Chega aqui e já trava tudo. Entendi. A articulação está sendo pressionada. Então, muito cuidado. O alongamento é muito importante sempre. Olha só que legal. E eu só posso agradecer, né? Que dupla, que bacana, que papo maravilhoso. Hoje com a gente, Cadu Ramos, que é fisioterapeuta. Para entrar em contato com ele, você pode segui-lo no Instagram, lá tem tudo. @Cadu Ramos, tudo junto. @Cadu Ramos, tudo junto. Obrigada sempre. Obrigado. E hoje também, Bianca Vilela, que é fisiologista do exercício, que também é uma especialidade super importante. Cada vez mais, outro dia eu falei a respeito disso, o quanto é importante a gente ter profissional nessa área, que sabe exatamente o que está fazendo, que é conduzir o aluno, o paciente, para ter mais saúde e não só saber o exercício que ele tem que fazer para a estética ficar bacana e para a barriga ficar chapada. Exato, É isso aí. exato. No Muito exercício, além disso, não é com isso? certeza. Então, quem quiser saber mais do trabalho, @Bianca Vilela, Saúde Corporativa, @Bianca Vilela, Saúde Corporativa, lá no Instagram, para vocês seguirem também. Um beijo para Max Fama, que hoje mandou a Cris. Cris, obrigada, viu? Telefone de lá, 99482-7150, 99482-7150. Gente, muito obrigada. Amei. Obrigada, Carol. Eu vou lembrar sempre disso. Claro. Lembrar de tudo. Obrigada, Cadu. Sempre Obrigado, um prazer Carol. tê-lo aqui, Prazer é viu? meu. Meninos...